Oi, Bárbara. Vamos lá. Tô te aceitando, mas não tá entrando. Aceitar pra ouvir. Já te aceitei já. Aceitar. Boa noite, Fabrício. Já te aceitei. Já não tem nenhum pedido aqui mais não, Bárbara. Eu já te convidei também. Aceitar de novo. Aceitar. Entrar ao vivo. Não tá indo. Entrar ao vivo com Flexível Studio. Aceitar. Entrar ao vivo. Não tá entrando. Eu tô te aceitando, mas não tá entrando. E eu já te convidei também. Eu vou cancelar e convidar você de novo. Entrar ao vivo. Aceita. Oiê, Foi? foi. É que eu não tô te vendo ainda. Estou Demorou. te vendo. É, mas eu não tô te vendo ainda. Todo mundo está me vendo? Vocês estão me vendo? Bem, eu não tô te vendo. Não sei se as pessoas estão te vendo. Se alguém puder. Não, falaram que sim. Estou. Então, sou eu que não tô te vendo. Por que eu não sei. É. Quem sabe faz ao vivo, né? De É, repente tem essa. A imagem está compartilhada. tá, né? Mas eu não tô te vendo, não sei por quê. Você só está se vendo, né? Só. A gente pode começar. Vai lá. Tá, vamos começar então. Boa noite para quem está aí chegando na nossa live, a segunda live do projeto Longevidade e Bem-Estar, né? Esse projeto foi criado, a primeira live a gente fez no mês passado, né? Mas o projeto tem como fundamento e base de transformar as pessoas dentro de uma, vamos dizer assim, de uma palavra, né, que
muita gente ouve hoje em dia, que é a longevidade, mas não está ainda muito bem elucidada. E o projeto visa, né, da gente entregar, no contexto da ciência, juntamente aí com a BioE, né, e o Flexível Studio. Então, a BioE entra aí no projeto, trazendo aí o que há de mais novo dentro né, dessa vertente, que é a longevidade e bem-estar, e o Flexível Studio, que traz aí para a gente também toda uma bagagem de movimento, né, de terapia manual, toda uma bagagem, todo um know-how de atendimento. Faremos semana que vem 18 anos de estúdio, né? Então, Parabéns. obrigada. E, e aí a gente criou realmente esse projeto com o intuito também de vivenciar muitas das carências que as pessoas têm em relação à reabilitação, né? E, e como reabilitar? E é só reabilitar, né? E eu queria que o Flávio falasse um pouquinho mais sobre o projeto para quem ainda não conhece, né? Primeiramente, boa noite, né? É bem legal a gente estar aqui para poder conversar sobre isso, né? É prazeroso, né? Falar sobre esse projeto que a gente trabalhou com tanto carinho aí acho que desde fevereiro, né? Que a gente começou a trabalhar com ele, desenvolver, pensar, né? Lançar as bases dele, como é que a gente ia fazer, né? Essa palavra longevidade, quem trouxe, de repente quem está aqui na live ainda não sabe, mas quem trouxe, na verdade, foi a Bárbara que trouxe essa palavra, né? E eu adorei, né? E porque normalmente as pessoas quando pensam em longevidade, elas pensam mais assim no sentido de viver mais, né? Mas assim, ela não está ligada só a viver mais, né? Ela tá também ligada a viver bem, a ter a ter uma longevidade dentro do seu trabalho, né? Ou ter uma longevidade dentro do seu esporte, ou dentro do seu exercício, dentro da sua atividade, né? Lógico, a partir do momento que ela seja prazerosa, né? Por isso que a gente fala do bem-estar, né? Ela tem que trazer, né? Tem que estar acompanhado disso, né? Então, oi, você falou alguma coisa? Não, Ah, não, tá. pode dar. Tá. E então, então, a longevidade já está ligada muito sobre isso, né? É viver bem e melhor. E assim, você tem se desempenhar, né? Você tem um bom empenho, vamos dizer assim, dentro do que você está disposto a fazer, né? Exato. Então, quando as pessoas ouvem, né, falar sobre longevidade, acha que é lá, imagina já o idosozinho chegando aos seus 90, ainda fazendo, sei lá, ainda caminhando, ainda fazendo as suas AVDs. Não deixa de ser, né? Mas a longevidade, a gente é conquistada a cada dia, né? É no agora, no aqui e no agora. É você se empenhar dentro das suas tarefas do dia a dia e você ter sucesso, né? Você estar bem em tudo que você tiver proposto a fazer. Exato. E, né? É, E daí você... o simples fato de, de almoçar, o simples fato de você acordar, você tomar seu café, né? Se você se hidratar, que é o nosso tema hoje, né? Quando você se propõe a fazer um exercício, fazer uma reabilitação, ou praticar lá o seu esporte, ou até mesmo na hora de dormir, né? Sim. Então a gente pode dizer que existem várias ferramentas que estão muito próximas da nossa realidade que poderiam ser utilizadas melhor, né, no nosso dia a dia. E hoje o tema é sobre hidratação. Então a gente tem um tema que se eu lá no consultório eu questiono muito as pessoas lá. Vocês estão bebendo água? E aí todo mundo fala, sim, eu bebo
2 litros de água por dia. Não, eu bebo 4 litros, né? Não deixa de ser bom. Beber água, assim, nessa quantidade está até boa, né, o Flávio? Mas como você está ingerindo essa água, né? É, e depende do peso, né? Também da pessoa. Sim. E Então, outras condições que a gente vai falar aí durante a live. pois é. E aí também tem, assim, a gente vê alguns questionamentos do tipo, mas eu bebo água e, e fico com sede depois. Eu bebo tanta água e por que toda hora me dá sede, né? Água e eu não urino tanto assim. Ou então eu bebo tanta água que eu urino toda hora, por isso que eu paro de beber água. Porque é muito chato ficar toda hora indo ao banheiro. Então a gente percebe, né, que existe, que é um tema muito rico para a gente realmente elucidar, para a gente trocar aí informações com quem está nos assistindo também. Por favor, gente, podem fazer as suas perguntas ao longo aí da nossa live. Serão muito É, bem-vindas, tá? é uma conversa de grupo, não é só entre mim e a Bárbara, não. É do grupo. Todo mundo que estiver participando pode fazer pergunta. E nós separamos algumas perguntas mais pertinentes para esse tema de hoje, que é a hidratação, né? É, e hoje eu estou assim como uma mediadora, uma entrevistadora do nosso queridíssimo pesquisador Flávio. Ah, eu não, Flávio, você chegou a se apresentou, né? Você chegou Não, eu falei só da longevidade, mas não falei. Então, Tem você gente que de falou. repente não me conhece. É. Pois é, fala um pouquinho aí, eu sei que você tem muita coisa, mas resumidamente aí um brief aí da sua vida profissional aí. Tá, como a Bárbara falou, eu sou fisioterapeuta, me formei lá em 2001, né? Eu fiz minha especialização em cardiorrespiratória, com ênfase em CTI. Depois fiz meu mestrado em ciências do desporto, né? Que traduzindo nada mais é que educação física, tá? Eu fiz lá em 2010 e 2012, né? Eu fiz em Portugal, depois eu revalidei aqui no Brasil. Eu fiz meu doutorado em neurologia aqui na Unirio. Eu, eu fui a algumas Olimpíadas, eu fui na Rua 2016, eu fui para Tóquio. Londres, eu não cheguei aí, mas trabalhei à distância. Fui para os Jogos Pan-Americanos, né? Então participei desse ciclo, né? Desde 2009 até 2023, dentro do Comitê Olímpico do Brasil. Eu cheguei a me tornar líder da bioquímica lá, né? Em 2018. E sou revisor de algumas revistas internacionais aí de ciência. Tem alguns artigos publicados, enfim. E a Bárbara, né, que né, a gente se conheceu, e ela que me deu o clique, né, para esse lado da longevidade, no sentido de tudo que eu aprendi, né, esses anos todos na minha vivência, tanto com pacientes de CTI, que parece que são muito distantes, mas não são tão distantes assim, né, mas pacientes assim, que eu trabalhei com paciente respiratório, problema respiratório também, pacientes acamados, trabalhei com muito paciente acamado, e depois com atleta, né, que parece que são opostos do sistema, mas na verdade, do ponto de vista inflamatório, eles estão muito próximos, tá? E aí a Bárbara que me deu o clique que tudo Sou uma que mera eu aprendi. mortal, né, Flávio? Oi? Eu sou uma mera mortal em busca sempre de conhecimento, né? E quando eu te conheci, eu fiz um monte de perguntas para você, né, pesquisador, Mas, mas isso que é e, bom. né, e eu acho que, assim, eu creio que tá sendo legal essa vivência, né, de uma mera mortal com um pesquisador aí. Não, não tem nada disso. Porque a Bárbara que me deu esse clique, esse link, né, de tudo isso que eu acumulei, né, enfim, de estudo, né, de vivência que eu tive, que continuo tendo.
e que eu poderia aplicar isso no dia a dia dentro de um projeto de longevidade, porque até então eu pensava muito só no esporte, ou só em exercício, né? Ou como uma colega uma vez me perguntou, né? Flávio, o que que você faz? Aí eu tinha dificuldade de explicar mais ou menos o que eu... Mas com o projeto da longevidade, a Barra me ajudou a simplificar, né? E o que que eu faço? Né? Nada mais é que é exatamente o que acontece no projeto, é a gente olhar como você dorme, como você como não só como na posição não, tá? Como a, A quantas qualidade vezes do você tira o sono sono também. profundo, a qualidade do sono, né? Lembrei. Qualidade do sono, a sua hidratação, a sua alimentação, o seu treino, ou o seu exercício, ou a sua reabilitação, dê o nome que você queira dar, ou sua caminhada, todas essas decisões que você toma no seu dia a dia refletem na sua bioquímica, refletem no seu corpo. Então, E isso assim, reflete de uma maneira positiva, se você está, né, com bons hábitos, isso, e uma maneira negativa, que aí chega o meu trabalho ali para, né, trazer aí uma melhora no sentido de lesões, porque acaba tendo lesões musculares, né, degenerações articulares, né, isso. problemas no sistema metabólico, né, problemas no sistema nervoso autônomo. Então, a terapia manual também ajuda a trazer um bom feedback para a parte bioquímica também, né? Então, existe uma integração muito forte entre todos essas vertentes que o Flávio falou, junto com a reabilitação, porque até então, se ele estava sempre muito focado para o atleta, hoje ele vê que meros mortais também têm problemas bioquímicos, né? Não só Sempre um atleta tiveram. de alta performance, né? Pô, porque, na verdade, só para lembrar, eu comecei foi do lado da doença, ali, no paciente CTI, foi aí que começou a bioquímica na minha vida. Depois eu migrei pro esporte, eu só estou retornando, entendeu? E você está vendo que existe aí, né, vamos dizer, um público muito carente, né? E É, eu sinto e eu vejo isso já, assim, temos um tratamento muito individualizado com as pessoas. Então a gente vê que a parte bioquímica não pode ser menosprezada, né? A forma do organismo ter a sua autocura depende muito também da questão bioquímica, da questão metabólica, né? Então a gente não é só né, a biocinética, não é só a mecânica, não é só não. É, uma terapia nesse sentido que vá melhorar. Existe e, princi- toda uma modulação, e, né? e principalmente, fazer um paralelo com o atleta, a autogestão da pessoa, como é que ela encara o dia a dia dela, é o que ela quer para ela, E esse nosso principalmente isso. projeto é educativo também, né, Flávia? É, Tem como, exato, né, como ideia também de trazer educação para vocês com isso. É por isso que a gente isso. está, todo mês a gente vai lançar uma live de um tema específico. Mas vamos voltar lá ao nosso tema. Vamos começar aí com o nosso tema, né? Qual é o papel da hidratação para a longevidade, para a promoção da saúde? Como você vê isso, Flávio? Então, o que eu percebo, tá, no dia a dia das pessoas, que as pessoas, elas não... As pessoas até usam a palavra hidratar, ou beber água, né, ou consumir, enfim. Elas estão se preocupando com a... Mas, na verdade, elas não se preocupam, tá? Elas... Por quê? Normalmente as pessoas bebem água quando sente sede. Elas não bebem água antes, elas não se preocupam em beber água antes. As pessoas, por exemplo, não se preocupam, né, se aquele dia tá quente ou se está mais frio. E aí, eu vou ingerir mais água hoje ou não? As pessoas não se preocupam com isso. Tá? Então, pra você ter ideia, o nosso corpo, né, ele é composto aí por torno de 70% de água. E conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de água ela vai diminuindo. Então, assim, até mesmo quanto mais velho a gente está, maior tem que ser a nossa preocupação. E eu não E mais observo. Flávio, Ah, ah, desculpa te cortar, mas assim, o pode que eu falar. vejo é que os idosos, eles parecem que têm menos sede, É, né? né?
Eles perdem E, essa e percepção. acabam não se preocupando com isso. Aí vem É, uma série de situações, infecção urinária, um monte de, exato, né? E exato, é uma situação que vem assim, surdinamente, né? Não exato, é assim uma coisa latente. Vai acontecendo aos poucos essa desidratação no exato. idoso. E Como é aí, que você vê isso? Existe mesmo essa coisa da sensação que o idoso tem de não ter muita sede? existe, isso é real, tá? Ele vai perdendo essa percepção. E aí, quando aparece o sinal, né, de que ele está desidratado, já passou da hora de hidratar. Porque hidratação é assim, as pessoas acham que hidratação é algo que é estático, né, que você hidratou e aquilo ali está, mas hidratação é um processo. Como a gente respira todo dia, né, a gente precisa desse processo de respirar todo dia. A hidratação é a mesma coisa. A gente precisa estar sempre se hidratando e sempre se preocupando em hidratar. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas às vezes bebem durante um período específico, mas não bebem o resto do outro período. Tá? Elas se preocupam às vezes num momento específico, mas não se preocupam do resto do tempo. Então, é... depois, Nossa, Bah, me ajuda, depois eu me vou ler ajudando aqui aqui, as os pessoas. comentários. Tá, me ajuda aí. Teve uma pessoa aqui, que é o Fabrício, que falou que não é só os idosos que não percebem que estão precisando beber água, mas que ele trabalha com uma jovem aprendiz de 22 anos que desmaiou por Nossa, desidratação. Quer dizer, nossa mãe, chegou nossa, uma sério. etapa agudíssimo, né? De desidratação, né? É. E Então, ela estava trabalhando, que ela está fazendo o quê? ela O estava no que ela tá? trabalho, acho que diz ele que estava no trabalho, Trabalho. né? Pois é, as pessoas, elas não. É um bom exemplo. As pessoas às vezes bebem na hora do almoço água, por exemplo, na hora do, mas aí vai para o trabalho e passa de 4, 5 horas sem beber um golinho d'água. E isso não só assim, você tem aí o desmaio, mas você pode ter confusão mental, Pode. você pode, né? Você pode ter problemas renais né, por conta da falta de água no organismo, risco também de quedas. Então, Isso. quanta coisa aparece, né? Então, assim, a gente pode até arriscar dizer, tá? Isso não é exagero, que a água é fundamental para a longevidade. Sim. Ela faz você, não só no termo do atleta performar mais, mas também você ser mais longevo. A água é importante para você ter longevidade. E Agora, no, pode falamos falar. sobre essa questão da importância e anteriormente falamos sobre é, a pessoa que não bebe água. Como? Quais são os sinais que a pessoa tem quando está começando a ter um processo de desidratação ou muito inicialmente né, esse processo, porque eu acho que desidratação não chegou num estágio mais avançado, né? Exato. Depois a gente pode falar sobre o conceito de. Existem dois conceitos de hipoidratação e desidratação, mas primeiro eu vou te responder a pergunta, tá? Então, o que acontece? Quais são os sinais, né? É a pele seca, né? A mucosa, né? Da boca, quando ela fica você fica com a saliva ali mais grossa, né? Os lábios, né? Eles começam a ficar seco, tá? Isso tudo já são sinais, mesmo que você não tenha a sede ainda presente, mas normalmente você já começa a ter esses sinais para depois vir a ter a sede. Uhum. E então esses são sinais claros de que você está a caminho de uma desidratação, tá? Então, ó, eu mesmo, toda hora eu tô com minha garrafinha aqui, Vamos parar um pouquinho e beber um pouquinho de água, né? tá? Então, como eu falei, é um processo, então você tem que estar sempre bebendo. Então, esses são os sinais mais claros, assim, de quando você olha para as suas mucosas, né, principalmente da boca e a pele, né, ela fica mais seca, né, aqui, principalmente essas regiões aqui, né, ela chega até algumas vezes, né, chama, descascar um pouquinho ali, né, fica aquela coisa meio branquinha, Você né, falou sinais na pele, né? Mas assim, existem também sinais do tipo desânimo, dificuldade de sim, concentração, né? Questões mais a nível cerebral mesmo, né? A nível do sistema nervoso, né?
central, né? Mas quando chega a esse ponto, tá? De atingir o cérebro, tá? É porque já está num estado mais avançado. Primeiro você vai ter primeiro nas mucosas, na pele. A sua urina, ela vai alterar de cor, né? Que enfim, todo mundo pode fazer isso no dia a dia, é fácil perceber. Então, quanto mais escura a tua urina tá, mais pior hidratado você está. Não vou ainda usar o termo desidratação. Pior hidratado você está. Então, assim, eu já mesmo já vi, eu cito casos, né, de pessoas que a urina, ela fica aquela, sabe aquela urina escura, quase cor de guaraná, Nossa Senhora. tá? Porque a pessoa não bebeu água, Meu Deus. Não, tá? Então, a minha assim, não chegou nesse ponto, não. oi? Eu não cheguei nesse ponto, mas acredito que tenha pessoas. Tem, Ó, tem gente aqui, ó, dizendo, eu sou igual um cacto, eu só bebo água de vez em quando, é né? normal, Que todo colocar, mundo. chegou a usar um aplicativo no celular. O que você acha desses aplicativos nos celulares, assim, que informam? Tem que beber água agora. Acha isso Então, fidedigno? não, ele ajuda sim, tá? Mas assim, eu já usei esse aplicativo, mas no meu caso, tá? Aí isso é um pouco até pessoal, me irritou. É. E aquele negócio toda hora me avisando que eu tinha que beber água me irritou. Eu prefiro estar com a garrafa do lado, igual eu estou aqui, e vou dando as minhas goladas durante o dia. Tá? Mas ele funciona assim e eu acho válido. Se a pessoa se adaptar ao uso do aplicativo, né, ela pode setar ali que ela vai ajudar sim. Por exemplo, muitas vezes, vários atletas que eu acompanhei, a gente pediu usar o aplicativo e funcionava, tá? Uhum. Porque tem pessoas que realmente precisam desse alarme, né, antes que o corpo alarme para poder se hidratar direito. Senão a pessoa não tem a disciplina necessária para poder estar bebendo água. Porque beber água nada mais é que como eu falei, que é um processo, é ter disciplina. Né? E Pode falar. eu acho que o aplicativo ajuda na questão de manter realmente um hábito, né? Criar um hábito saudável, né? É, Uma disciplina. Agora, a quantidade ideal de água que devemos consumir. Como que a gente pode assim ter uma noção de que a água, assim, a quantidade está legal para o meu peso, para a condição física que eu tenho, para a rotina que eu levo, né? E como que eu tenho que beber essa água? Eu já peguei também lá no consultório uma aluna lá minha que chegou e falou assim: Ah, Bárbara, antes dos meus treinos, eu sei que eu tenho que beber 4 litros de água. Então, antes dos meus treinos, eu bebo logo uns 3 litros. Porque aí também eu sei que depois eu vou perder um pouco de água e tá tudo bem. E eu também não preciso ficar indo ao banheiro toda hora, depois e tal. E aí, isso aí eu acho que não tá muito legal, né? Você acha que está soando bem? então, aí tem vários problemas aí, tá? Então, assim, primeiro vamos falar do peso, né? Que a necessidade. Porque eu tenho a Gisela aqui, ó, ela botou que o problema de beber muita água é ter que ir no banheiro o tempo todo. Às vezes É, eu é o me efeito sinto assim. colateral, Então, mas Flávio, mas é necessário. eu sou um pouco a Gisela, porque eu bebo e logo vou ao banheiro. Quer dizer, eu acho que eu não estou me hidratando, eu estou igual uma esponja, que eu bebo e sai logo Tá, a água. tá, calma aí. Vamos lá. Beber água, às vezes as pessoas bebem água e bebem muito rápido, tá? Então é importante você, quando for beber a água, beber água devagar. Esse é um ponto. Para poder justamente você absorver e não acontecer isso da água, eu costumo brincar, né? Ela passa direto. E aí É, você vai fazer a urina, né? E aí você não absorve. Tá? Para você conseguir absorver essa água, o ideal é que a cada 20, 30 minutos mais ou menos, você beba 2, 3 goles de água. Mas calma aí. Vamos lá. Você perguntou sobre qual a necessidade para cada um beber durante o dia, sim. né? Então, por exemplo, se você tomar como base para beber no seu dia a dia, você vai beber em torno de 35 ml por quilo de peso por dia de água. Existem locais que falam 30, mas é isso, 30, 35, tá?
Eu uso a medida de 35, porque aí a pessoa bebe mais um pouquinho, porque se ela falhar, é um pouquinho. Que dificilmente as pessoas cumprem ali a meta, Flávio, tá? vou te pedir uma coisa. Depois Ah, essa live vai ficar salva, tá, gente? aham. Tanto na BioE quanto na Flexível. E aí, Flávio, vou pedir para você colocar esse cálculo aí para gente. Para quem, né, não está assistindo a nossa live, que, Ah, eu né, vai coloco na legenda. na legenda, né? Tá, Para a tá. gente ter uma noção de quanto que a gente, né, teria que beber por dia de água. Isso. Não, o Fabrício até mandou 35 por peso, isso, 35 por Isso. peso. Uhum. Então, né, se você pesa ali 80 quilos, né, é no mínimo de 2,5 litros. Mas isso, o que você tem que observar no seu dia, tá? Tem que observar as condições ambientais que você está. O que isso quer dizer, condições ambientais? É a temperatura do dia, a umidade do dia, se está muito calor, se você está transpirando muito. Se você estiver transpirando muito, essa necessidade de água ela pode aumentar. Por isso que eu faço um cálculo que eu dou uma faixa para a pessoa, tá? Então é de 35 até 50 ml, tá? Então, mas por base você toma sempre 35. Nos dias que tiver muito calor, né? Aqui na nossa live tem pessoas que praticam esporte, né? No dia de uma competição ou antes de uma competição, você tem que, principalmente tiver calor, você tem que beber 50 ml por quilo. Então fica uma faixa, uma pessoa de 80 quilos até 4 litros, então de 2,5 litros até 4 litros. Entendeu? Uhum. E aí como é que você trabalha isso? Você trabalha isso em função de quê? Por isso que eu falo que do seu peso, né? Então, por isso que eu falo que você não basta você pesar uma vez só. Você pode pesar de que forma? Nos seus exercícios, né? Antes e após os exercícios, e aí ver a diferença do seu peso, porque você sabe quanto de suor você perde durante o exercício. E aí, você sabendo disso, você sabe quanto de água você precisa ingerir por causa do exercício. Somente, fora o restante do dia, tá? Além disso, como você vai pesar antes do exercício, você pode pesar também pela manhã, na hora que você acorda. Porque você vai ter um acompanhamento da semana. Então, esse acompanhamento da semana, esse peso, ele pode ter em função daquele calor extremo que você está submetido e você não está se hidratando direito e está perdendo peso durante a semana por causa da água que você está perdendo, não por causa de gordura. Uhum. Então, por isso que eu falo assim, quando você vai olhar para a sua hidratação, quanto mais meticuloso você for, mais ajustado vai estar. Tá? Melhor vai ser. Mas, eu não tenho condições de fazer isso não, Flávio, porque isso aí dá um trabalhão, isso é muito chato. Tá bom. Então parte de pelo menos 2,5 litros e quando tiver quente, vai ali tomando uns 3,5, entendeu? Ponto. E como tem que tomar, né? Você falou de golinhos, né? É isso. Porque Aí, boa. o que eu vejo é Vai. o pessoal com uma garrafa assim, meu copo não é nem tão grande, né? Mas eu vejo o pessoal com aquele 5 litros andando para cima e para baixo e tomando aquilo assim, numa velocidade que eu falo, meu Deus, tá com muita sede mesmo. Mas isso ajuda o organismo? Eu acho que fica igual uma esponja, né? Efeito esponja. Do jeito que entra, vai embora também. Quer Vai. dizer, nem efeito esponja, É, ela nem, o organismo nem recebe, né? A não, hidratação, né? porque foi o que você falou. A tua, a tua cliente, paciente, né? Que veio 4 litros, não foi isso? Antes de fazer exercício, não foi? Sim. E depois ela falou, agora só tem que beber pouco, porque eu já Não. bebi a minha cota, Mas é, entendeu? pra você ter ideia, a recomendação que você pode fazer antes do exercício, tá? É ali em torno de até 1 hora, 2 horas antes do exercício, são entre 400 a 600 ml para o exercício, E meia hora tá? antes, né? É, pelo menos, Uhum, para dar até tempo dessa absorção acontecer, uhum, tá? Mas para isso, para você tomar esse 400, 600 também, você tem que estar com a sua hidratação ali sempre acontecendo, né? Eu falei, é um processo. Porque se você já chegar ali com déficit, óbvio que a sua hidratação não vai estar legal, mas às vezes 400, 600 também não vai ser suficiente, porque você já está com um processo de hipoidratação, tá? uhum. Vou aproveitar e só fazer um parênteses, porque é hipoidratação e desidratação. Porque a hipoidratação
desidratação está muito mais ligada à questão, quando a gente faz o exame ali de urina, a gente vê ali os valores, né, de quanto que a pessoa perde, a gente sabe se ela está hipoidratada leve, moderada ou grave, tá? Ou severa. E a desidratação está mais ligada a essa questão da perda de peso. Então, eu não posso afirmar que uma pessoa desidratou. Mas assim, imagina assim, como eu falei que é um processo, que a hipoidratação ela vem antes da desidratação, tá? Então a desidratação já seria uma coisa mais severa. Porque você pode ter alteração da cor da urina, mas não perder peso. É isso que eu quero dizer. Mas quando você perdeu peso, já teve alteração da cor da urina. Então, como eu falei que é um processo, a gente tem que minimizar essa perda de peso. Então a gente tem que trabalhar aqui na hipoidratação, para que não ocorra desidratação e você tenha os sinais que a gente estava falando, que é confusão mental, que é a menina desmaiar, que é. Entendeu? Sim, Você tem que estar trabalhando antes. sim, sim. Para não chegar nesse estágio, né? É, exato. Agora, o pessoal também fala o seguinte, me pergunta assim, Bárbara, eu bebo água, mas eu, assim, eu não bebo, eu acho que eu tô bem na minha quantidade de líquido, porque não é só água que eu bebo, eu tomo chá, eu tomo suco, eu tomo Coca-Cola, né, eu bebo uma cervejinha. Isso não contabiliza muito, né? Não, Mas você contabilidade. Então, explica. vamos lá. Vamos lá. A, a água, né? O chá, se tiver cafeína, depende da dose de cafeína, tá? Já tem estudos publicados que cafeínas, café, então, ou café ou chá, não importa. O negócio é o nível da cafeína, que é o problema. Em doses moderadas, não tem problema. O problema é a dose alta que pode aumentar aí o processo, né, de perda de líquido, tá? Porque vai aumentar a produção de ureia, enfim. Eu não vou entrar no detalhe bioquímico, não, mas vai ser pior. Então, até moderado, até tá ok, não tem problema, tá? O suco, por exemplo, ele contabiliza isso, tá? O feijão que você comeu também pode entrar nisso. Tá? Então, assim, isso conta para o processo de hidratação. Então, o problema é se você estiver tomando a cafeína e você tiver o álcool, principalmente, que vai te levar à desidratação. Álcool não hidrata, álcool desidrata. Pois Então, é. por exemplo, o pessoal, tem um pessoal que está assistindo a live, que é amigo nosso, né? Que depois que vai competir, adora tomar uma cervejinha, né? O Pois pessoal que é, rema comigo. verdade. E aí. Hã? Depois do ciclismo, para tomar cerveja. E aí eu acho Exato, que teria que a primeira opção beber água, né? exato. Pra- Porque isso conta para sua longevidade. O teu Isso. rim está sofrendo. Seu cérebro está sofrendo. Primeiro hidrata. Porque se você vai lá e tomar cerveja, você não está hidratando. Pois é. Você está levando a um estresse renal. E a pessoa faz. Ó, Ela piora o estado dela. cerveja junto com água. É, né? Não, 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 A não. Primeiro a balança água, depois a cerveja. é igual vinho, então, né? Não adianta beber um copo de vinho com um copo de água. Tem que beber muita água para depois tomar vinho, tranquilamente. Não, não, no sentido de você beber junto, você pode beber por causa da questão de ficar bêbado, aquela coisa, aquela Equilíbrio. história. Aham, aham, Tá? Você vai levar o equilíbrio, né? aham, Você pode fazer junto sim. aham. Mas tem que, no primeiro momento, se preocupa em hidratar, depois se preocupa. Aí você toma a água junto com o álcool, sem problema nenhum. Aham. Mas primeiro hidrata. E teve uma pergunta aqui que é o seguinte: é importante tomar água durante o exercício? Dar aquela paradinha e beber água? Ou. Você pode tomar durante o exercício, mas e toma da mesma forma que eu te falei, tomando aos poucos. Tá? Aham. Então, se você puder até tomar e dar uma bochechada, engolir, isso também ajuda. Tem estudo que mostra que essa bochechada faz diferença, tá? Nossa! Já ativa receptores, já. Aham. Tá? Porque, por exemplo, tem gente que dependendo do esporte, dependendo da pessoa e da intensidade do exercício, ela pode estar com enjoo. E às vezes ela vai lá e bebe a água, ela pode vomitar. Tanto que tem pessoas que fazem. Elas jogam a água na boca, bochecha e cospe, ela não chega a engolir. Uhum. Porque isso já dá
já ativa de alguns receptores, né? Da sensação de bem-estar, e já dá para entrar um pouquinho. Obviamente, não vai hidratar como se você estivesse bebendo água, óbvio. Mas qual é o problema nisso? Se você está com enjoo e você joga água ali, você pode enfim, piorar esse processo e aí você desidratar de verdade, você vai vomitar, entendeu? Então, tem gente que tem essa dificuldade de beber água durante o exercício por causa disso, né? Hum, Então, por causa da intensidade, enfim. Então, é só bochecha e cospe. Bochecha, né? E cospe. Então, vai depender de cada um, eu vou né? agora para o outro Ah, lado. A gente está falando da desidratação. Agora eu vou falar. Beber muita água, hidratar-se demais, também faz mal? O faz, excesso? faz. Nossa, Porque tem que estar ali no equilíbrio, tá? Porque quando você também bebe muita água, você por exemplo, pode levar uma que a gente chama de hiponatremia. O que é isso? Você tem uma certa quantidade de sódio no seu sangue. Essa quantidade se chama concentração, né? Então, essa concentração ela pode diminuir, porque você tem muita água. E aí você perde o que a gente fala de eficiência metabólica, e aí você pode sofrer até mesmo com fraqueza muscular, né? Com dificuldade de movimento, enfim. Então, assim, pode trazer prejuízo sim, tá? Então, a água ela tem que estar na quantidade certa. Por isso que eu falei da faixa, né? E por isso que eu falei assim, para dias quentes, para dias que você vai fazer algum exercício mais forte, né, ou mais longo, ou vai praticar lá. Tem pessoas que competem, né, no dia da sua competição. Aí você tem que aumentar essa ingestão, porque a sua necessidade vai aumentar, com certeza. Mas quando você não está num ambiente assim, não está nesse momento, aí você bebe menos. Porque senão você pode levar essa condição. Então, a água demais também faz mal. Como tudo na vida, é equilíbrio. E, equilíbrio. embora o equilíbrio é um meio tópico, né? Porque onde é que é o equilíbrio, né, disso? Sim, Tem uma faixa. é igual quando a gente fala sobre a pessoa estar saudável, né, Flávio? Ter Aham. saúde pela OMS é uma situação que não é o que a gente pensa, né? Porque a pessoa pode estar com alguns acometimentos e estar saudável, não é? Eu não entendi a pergunta. Não, você falou sobre o equilíbrio, né? Aham. É meio utópico. Igual a palavra saúde, saudável, Ah, sim, sim. né? É. O Fabrício falou ali que tem alguns jogadores que fazem isso. Exatamente, Fabrício. Então, Bochecha cospe, né? é, é porque a OMS, né, fala que saúde qualquer transtorno biopsicossocial, não meramente a ausência de doença, né, que seria a definição de saúde. Só que todo mundo, né, tem algum, alguma questão, nem que for transitório, mas sempre tem alguma questão social, todos nós temos. Uhum, Ninguém vive uma vida de mar de rosa, né? Psíquico pode ser transitório ou permanente, vai depender de cada um, né? E, no e, dia, e no próprio dia, a gente oscila muito. oscila. Então, assim, você ser saudável, pela definição da saúde, da OMS, é quase utópico também, porque você sempre tem alguma questão por essa definição, ela não se torna completa, né? Porque, por exemplo, você pode considerar, por causa dessa definição, uma pessoa que anda de cadeira de roda não ser saudável, porque ela tem um transtorno biológico. Mas ela pode ser saudável, então não é bem assim. Então, tanto que existe aí uma proposta de uma nova definição que abrange essa população, né? Que é a capacidade da pessoa se adaptar a uma situação e aí ela ser saudável, né? Sim. Tá? Então, Mas ainda não está oficial é ainda. o que a gente Hã? é o que nós falamos no início da live, né? A palavra longevidade vem de ter empenho nas situações do dia a dia, mas isso não quer dizer que seja 100%, né? É se equilibrar, ter uma adaptabilidade, vamos dizer assim, nas situações do dia a dia,
e você estar mais equilibrado, né? Modulado, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver se tem alguma Deixa pergunta eu só aí. complementar sobre a desidratação. Que Tá, eu- falei. Porque a desidratação eu falei que tem mais a ver com peso, mas ainda não expliquei direito. Então, assim, quando você tem 2% de perda de peso corporal, tá? É o que os estudos mostram que você já tem perda de performance, tá? E aí eu falo performance, não é só performance do exercício, tá? É qualquer performance, tá? Você tem que dizer porque a palavra performance, ela tá ligada à tradução de desempenho, mas assim, é uma tarefa que você tem que fazer e executar ela bem. Então, é fazer com excelência, né? Isso que é performance. Então, assim, quando você tem perda de 2% da seu peso corporal, já é suficiente para você ter perda de performance, a gente afirmar que isso está acontecendo. Tá? Por isso que eu falei que é um processo. Porque a gente não quer que isso aconteça, porque quando chega a acontecer, você está perdendo performance. Né? Esse exemplo mesmo da menina que desmaiou aí, provavelmente ela não deve nem ter chegado a essa perda de peso de 2%. Mas ela deve ter desmaiado e isso atrapalha, né? Enfim, naquele dia atrapalhou o desempenho dela no trabalho, né? Certo. Perguntaram aí sobre isotônicos. Se, Ah, eu já ouvi muito você falar de isotônico comigo. Você pode, assim, resumidamente, a gente está já quase, assim, faltam 10 minutos para acabar essa live, né? nossa, passou rápido. Mas passou muito rápido, né? E assim, é uma moda, né? As pessoas tomam muito isotônico, né? Correu, toma isotônico. Sei lá, andou de bicicleta, toma isotônico antes, toma isotônico depois. E vivem tomando isotônico. E você também já me passou que muitos atletas tomam isotônico, né? E eu gostaria que você brevemente falasse um pouquinho sobre os isotônicos. Então, o que eu não concordo dos isotônicos, né, é que tem gente que troca a água pelo isotônico, né, e só toma isotônico, não toma água. Isso é um ponto. Outra coisa as pessoas não sabem, né, mas já tem estudos que mostram que o isotônico é uma das causas de diabetes, assim como a Coca-Cola, né? Pode ser causa de diabetes. Então o problema é o exagero, tá? Mas você pode usar o isotônico se você usar com sabedoria. E que é isso? Usar com sabedoria. Não ficar trocando você, o isotônico pela água. Então, por exemplo, você pode, às vezes, por isso que eu falo que é importante medir, né? Aquelas coisas que eu falo de medir para poder saber, por exemplo, quanto de sódio você tem, quanto de potássio você tem, né? Como é que está a tua urina, qual a cor da urina, porque aí a partir daí a gente consegue direcionar melhor a questão da hidratação para a pessoa, tá? Porque às vezes você não precisa de tanto os eletrólitos que estão naquele isotônico, porque às vezes o que você tem na tua alimentação já te supre, então não tem necessidade. Você tem ideia, teve isotônico, né, que na Europa correu uma notícia aí, né? Eu não chequei se isso é verdade ou não, né? Porque eu sempre fico com o pé atrás, informações não oficiais. Eu tenho minhas fontes que eu confio, né? Que a que foi proibido, né? Por causa de vários componentes que tem ali para poder manter ali a bebida, né? Com os conservantes. E aquilo ali na Europa é proibido. Então, assim, estariam proibindo o uso de isotônicos, né? Enfim, dessa marca. Então, aqui no Brasil não está proibido. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é usar o isotônico com sabedoria. Então, uma das táticas que eu já usei o isotônico com água, tá? Que eu pratico ali o meu esporte, é misturar. Porque na hora que eu misturei, eu diminui a concentração dos eletrólitos e o impacto disso. Uma dica Entendeu? boa, gente, né? Tá? Porque eu não preciso de sódio, eu já tenho quantidade boa de sódio. Eu não preciso de sódio. Eu sei que eu vou desidratar e vou perder sódio na minha desidratação, mas a gente medindo, a gente sabe que a gente não precisa, que a gente vai repor na alimentação, ou a gente vai usar alguma estratégia, enfim. Então, é, o, o ideal é. Eu sempre sou muito a favor da pessoa se hidratar com água, tá? É o meio mais
quanto mais in natura é, melhor é, tá? Porque, por exemplo, existe a Coca-Cola, tá? Já me perguntaram, mas a Coca-Cola faz mal? Faz, tá? Se você beber ela, é exagero. Mas ela tem a sua importância, né, às vezes, você precisar para uma hidratação rápida. Porque ela vai dar um pico insulínico, tá? Mas, assim, se precisar de glicose rápido, se precisar de sódio rápido, ela vai te dar essa subida. E às vezes você está no seu dia a dia ali, no seu exercício, você às vezes precisa. Então, assim, mas você vai fazer uso todo dia? Não, porque isso vai fazer mal, lógico. Mas usada, que eu falo, estrategicamente no momento certo, ela vai te ajudar. Então, assim, então usar só mais em condições extremas, tá? Mas não usar em condições ali do dia a dia, não, porque você não precisa do sódio que está na Coca-Cola no dia a dia. Né? Você vai adquirir seu sódio de outra forma, a sua glicose, né? Seu carboidrato. E como prática de hidratação, então você pode equilibrar água com bebidas com eletrólitos, né? Se a gente for pensar em crianças que não gostam Então, de beber muita água, a gente pode oferecer uma fruta, né? Que tenha uma forma uma simples melancia, né? assim, que foi até divulgado muito pelo governo um tempo atrás, né? É o tal do soro caseiro. Soro caseiro, mas aí no caso que a criança já esteja já numa situação já Exato, de, né? exatamente. Assim, mas vai tomar soro caseiro todo dia? Não, não, não vai. Pois é, né? Não é isso. Agora, Mas uma questão, às vezes, se precisar e você não tem o recurso, você pode usar fazer o soro caseiro. Né? Que é aquele punhado de açúcar com a pitada de sal. sim. E pegando mais um público assim que tenha um renal crônico, que está fazendo uma hemodiálise ou que tenha uma insuficiência cardíaca, né? A ingestão de É, água já é diferente. já, né? Ter uma cuidado com a dieta. Normalmente a dieta tem que ser hipossódica, né? Então já vai ter algum prejuízo aí da questão do sódio, né? E você e não pode ser esse volume todo de água, não, porque pode ser que você aí, enfim, retenha muito líquido, né, por causa dessas condições, e aí você pode piorar o estado no caso do paciente. Então, não, aí nesse caso, não, você tem que beber aí 1,5 litro, 1 litro, mais ou menos. Aí ver taxa de diurese, tá? Aí é uma coisa mais, Mais enfim, específico, né? Mais, é, né? Mais é, detalhado, né? Esse, esse é estudo. mais problemático, entendeu? Falar aqui sobre água de coco. A água de coco, o pessoal fala, beba água de coco que é bom. É bom, assim, realmente é um líquido que pode trazer reposições de eletrolitos, etc. Sim, mas eu não aconselho antes do exercício. Por Porque quê? normalmente as pessoas tomam por causa do enjoo. Ah, Porque tem exercício é por causa da intensidade, e aí você pode ter alguma questão aí, ficar enjoado durante o exercício, aí o coco ele piorar essa situação. Então, como repositor, ele é muito bom. E aí, pós-exercício, mas pensa na água também. gente, estamos quase acabando a nossa live. É, a gente, todo finalzinho de live, a gente deixa aí um presentinho para vocês. Os dois primeiros que mandarem no direct da rede social do Flexível Studio, tá? A palavra água estará ganhando uma conversa com a equipe do projeto Longevidade e Bem-Estar. Na verdade, eu e o Flávio. E um bate-papo bem individualizado, com todas as questões que, né, da pessoa, né, que queira Isso, conversar nesse nosso bate-papo aí, com tudo que norteia aí o projeto Longevidade e Bem-Estar. O projeto Longevidade e Bem-Estar está ativo, tá? Existe o Flávio, né? Ele faz as coletas, porque tudo isso, como ele havia falado, é mensurado, né?
Fala um pouquinho, Flávio, das suas coletas. Então, o que Como que eu... você mensura, por exemplo, a gente está falando hoje sobre hidratação, mas algum elemento, por exemplo, a glicose, como você traz isso para o nosso projeto Longevidade e Bem-Estar? Não, porque eu tenho alguns equipamentos de point of care, né, que a gente chama, que são equipamentos de teste rápido, tá? E para hidratação eu vejo pelo teste de... É um teste desse, até separei aqui, ó, que ele sai assim, que ele é um exame de urina simples, tá? Mas que dá pra gente ver a questão da hidratação da pessoa que tá ali. Tem o próprio peso da pessoa, que a gente mede também. E, e a glicose, né? A glicose as pessoas às vezes falam muito sódio, do potássio relacionado à hidratação, né? Mas a glicose também está relacionada à hidratação, tá? Por isso que tem bebidas, né? Que elas têm glicose na composição delas, né? Essas bebidas energéticas, eletrolíticas, né? Ela também tem glicose nela, na composição dela, para ajudar na questão da hidratação. Não é E só a esses sódio e exames que potássio. você faz, né, são exames periódicos, justamente para você analisar a pessoa, como ela está dentro da rotina dela, né? Isso, E ali né, o projeto visa trazer mais informações dentro dessas, né, dessas coletas. Então, existem avaliações, tanto minha quanto do Flávio, isso. e dentro desse programa você vai sendo, vamos dizer, mentorado. O que você pode fazer, o que você deve evitar, né? Como é a sua carga de treino, para evitar lesões. Se você já tem uma lesão instalada, aí eu Ah, entro, né? perguntaram como é que faz para agendar e se atende a empresas. Sim. Responde aí, responde aí. Sim, o agendamento é feito nas nossas páginas, tanto a BioE como a Flexível Studio. Manda uma mensagem no privado que a gente agenda. O Flexível Studio está instalado na Ilha do Governador, mas a gente também tem, e a BioE também, estamos também lá na Barra da Tijuca, tá? E, e como havia falado, o programa, então, você vai ficar constantemente sendo monitorado dentro de um período até que você tenha condições, é por isso que não deixa de ser um programa também educativo, condições de você fazer sua autogestão, né? Autogestão pessoal. Então você vai ter ferramentas para ver, hoje eu tô ficando meio desidratado, né? Já que o tema hoje é hidratação. Hoje eu estou com baixa energia. Hoje eu fiz um treino que me solicitou mais. Como é que eu posso treinar amanhã? Será que eu devo treinar ou não? Que tipo de treino eu vou fazer? Será que é um alongamento? Será que vai ser um relaxamento? Né? Então, quanto tempo de repouso eu tenho que ter entre uma atividade física e outra? Então, tudo isso está dentro desse projeto Longevidade. E, e não deixa de ser uma assessoria que vocês vão ter, né? Perguntar também se a gente atende a empresas. Sim, a gente atende, Sim, a gente sim. faz palestras também, a gente vai até as empresas palestrar, porque, como havia falado no início, é um tema muito abrangente, né? E que cabe realmente uma explanação com embasamento científico, né? E com É toda individual, né? individual, isso aí, individual. Cada caso é um caso, né? Cada um tem a sua história. Ah, E precisam realmente. E essa história precisa ser ouvida de uma forma que a gente possa entregar sempre resultados individualizados, né, para as pessoas. a forma de fazer em conjunto, né? Uma palestra é um encontro assim, né? Que pode falar sobre hidratação, sobre prática de exercício, né? Como é o dia a dia das pessoas, o que influencia, né? Enfim, no meu caso, o metabolismo, né? No dia a dia, né? Onde você mora pode influenciar, se você está nervoso pode influenciar. Tudo influencia o metabolismo, todas as suas decisões e situações psíquicas. Sim,
A gente ouve muito falar sobre estresse, né? É, Já que você está falando de nervosismo e tal, né? Influencia no metabolismo e tal. Existe, né? O estresse bom é muito bom. A palavra estresse, né? Tem as suas, vamos dizer, divisões, vamos dizer assim, né? Porque não, o explica por quê, Bárbara. estresse não é totalmente ruim, tá? Tem um estresse saudável que é bom para o corpo também, né? A pessoa que está numa falta de energia, ela não tem esse estresse saudável. Então, o exercício causa um estresse saudável, né? E Exato. as pessoas falam, não, evita o estresse, estresse. Mas aí, como o Flávio falou, qual o estresse? O bom ou o ruim, né? Eu quero na minha vida o estresse bom. Então, vamos buscar conhecer melhor, né, essas palavrinhas que estão sendo jogadas aí no Instagram e nas redes sociais, identificar isso na nossa vida, por isso a gente está aqui também para elucidar vocês. E eu gostaria de saber, deixa aí nos comentários, o que vocês gostariam o tema para a nossa próxima live? Para ajudar aí a gente. O que vocês gostariam aí de. Bota aí uma sugestão aí. Qual a palavrinha que está ruindo, tá fazendo ruído, não, assim, tá deixando vocês meio desnorteados aí, sem muito entendimento. Escrevam aí pra gente, tá? Se é o sono, se é o estresse em si, né? A gente pode trabalhar bem também, falar mais sobre o estresse na nossa vida diária aí, né? No dia a dia. Se é, sei lá, exercício físico, a Leila falou: Oi, Leila, tudo bem? Bom ver vocês aqui. Leila, Marcelo, quem mais estamos aqui? A Sara está aqui também com a gente. Pessoal lá do Flexível Studio. É um prazer aí estar com vocês aí na sexta-feira. Sextou com o projeto, sextou com a gente, né? Sono, treino, a Gisela está aqui também dizendo, né? Diz ela Realmente, é lá do Barra Vaca. Ela rema comigo. É, o sono, a insônia, né? Realmente as pessoas são muito acometidas por é muito comum. muito comum. Então, a É, ansiedade, ó, aí já tem, né, questões aí do sistema nervoso autônomo entrando aí também, comportamental, né? Inclusive, o projeto, a gente também vai convidar, né, pessoas profissionais que tenham também conteúdos que, que, conteúdos que venham aí para esse projeto, que nos ajude aí no desenvolvimento aí dessas nossas lives aí, né? o Fabrício botou que hoje é dia de show pra gente falar de hidratação. Tu tem razão. Essa turma aqui está focada. Ó, procrastinação com exercícios, a pessoa procrastina, quer dizer, hábitos saudáveis com relação à atividade física, né? Eu acho que é um tema também muito comum. Qual tipo de atividade física é bom para mim? Que atividade física é boa para mim? Tem tudo isso também, tá? A gente Horário. a tipologia muscular dentro de um padrão, né, funcional que você tenha. Nem toda atividade física vai ser benéfica para você. Então, isso também a gente vai trazer informação para você, um mentorado, né? Que atividade física eu posso desenvolver sem me lesionar, né? E que eu posso desenvolver bem, porque que eu posso manter, porque tem muita atividade física que você faz 1, 2 meses e você se desgasta tanto que você não volta mais, né? Qual atividade física que me dá prazer? Porque não é só a funcionalidade, tem que ter o prazer também, né? A parte mental ali, psíquica, que a atividade física oferece, a questão hormonal, né? Gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Quem quiser mais informações é só mandar um direct pra gente. E mês que vem teremos outra live
Vamos ver esses assuntos aí propostos que vocês deixaram. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Todos aí também. Obrigada, Marcelo, também. Eduardo, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima aí e qualquer coisa faça contato com a gente, tá? É só mandar um direct. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.